Olá, meus amigos, a grandiosa paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Podcast LDJ Vaso do Oleiro, né, com a família DG. Se sinta-se abraçado, muito bem-vindo. Você que não está inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. Deixe os likes de vocês para ajudar o canal do DG aqui a crescer. Bom, gente, hoje eu vou trazer aqui uma matéria que eu fiz, né, uma entrevista com o nosso amigo Fuxico Gospel, que o dono desse canal se chama Israel, né? Uma pessoa centrada, uma pessoa muito educada, uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande, não tenho nada que falar, né? Deixei um bom tempo de seguir o canal por pessoas. Hoje voltei a seguir o canal dele porque é uma pessoa que nunca me fez nada, pelo contrário, sempre me tratou bem, com respeito, com carinho, atenção, né? Quando eu precisei, ele abriu a porta do canal dele para me trazer, falar o que estava acontecendo, né? As perseguições, o sofrimento, as calúnias que eu passei, né? Nesse ministério que, infelizmente, eu tirei meu peito, mas aconteceu muitas das coisas que até hoje o perdão virou um copo de água venenosa, né? Um perdão que fala que perdoa e não perdoa. Então, assim, essa entrevista eu tinha deixado ela no pause, né? Apaguei ela no canal, só que eu peguei ela de volta, né? E eu vou botar aqui no canal para vocês assistir essa entrevista. Sou coerente nas palavras que eu falo, não tiro uma e nem duas palavras que eu falei. Tudo que eu falei possa ser de frente ao juiz, eu falarei a mesma coisa e ela aí por diante. Então aqui, gente, está para vocês essa entrevista. Vejam com carinho e atenção, deixe os comentários de vocês, mas sem ser um comentário abusivo, porque qualquer comentário abusivo será bloqueado de vez do canal, ok? Claro, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas também vir me ofender na minha casa, aí é difícil, né, amigos? Então eu vou deixar aqui. Quem não quiser assistir, não assista, mas daqueles que quiser, sejam bem-vindos à casa do DG. Assista aí depois da vinheta, preste atenção nessa live abençoada, que virá muito mais sobre ela. Beijo e bom vídeo. Você pode ter sido convidado por alguém. Pode ser sua primeira vez aqui ou talvez você já conheça cada detalhe deste lugar. Mas uma coisa é certa, essa noite foi preparada pelo Senhor. Uma mensagem está prestes a ser liberada. Uma palavra que atravessa a rotina, que rompe o ruído do dia e toca onde só Deus alcança o coração. Até fazer uma importante entrevista também. Vamos começar com essa pessoa, o Douglas Feitosa, que passou por lá, tem uma experiência e a gente vai ouvir para entender como que tudo isso aconteceu. Douglas, eu te agradeço demais por ter aceito o nosso convite para conversar com a gente e seja bem-vindo. Obrigada, irmão. Pai do Senhor, boa tarde a todos. Eu sei que vão me julgar muito, eu sei que eu vou ser muito criticado nisso, né? Mas eu acho que às vezes, o irmão, tem limite para muitas das coisas. E às vezes a gente pede perdão para renunciar à nossa paz e as pessoas às vezes não deixam em paz. E como eu conversei com a minha família, eu não vou ficar vivendo ocuado dentro da minha casa por certas das coisas. Hoje eu estou sofrendo perseguições por tráfico de droga perante tudo que aconteceu comigo no Ministério LPD, né? Mas vamos do começo. Me apresentaram o ministério quando eu estava precisando de ajuda, mas eu já era evangélico, já estava na igreja
Só que eu peguei, fui e aceitei a proposta de ir. Chegando lá, eu já fui chegando bem mal recebido, né? Pelo Moab. Ele me chamou de demônio, falando que eu era um satanás. Não era para me aceitar eu lá, porque eu tinha cara de marginal, né? Eu ouvi lives do pastor Flávio falando que quando ele me pegou na rodoviária eu estava encamado, eu não falava, eu não me mexia, eu era um defunto. Só que se todo mundo vê as lives, quando eu cheguei no Ministério LPD, eu cheguei andando com as minhas malas. Eu fui com uma mala. Porém, eu recebo um dinheiro todo meu mês, né? Eu pego um dinheiro todo dia 2 todo dia 2 eu pego um dinheiro. Esse dinheiro que eu pego é um dinheiro que me ajuda. Porém, eu sempre guardei o meu dinheiro lá. Sempre comprei as minhas coisas, nunca dependi dele para nada, só dependia para tirar o peito. Ele pedia para me fazer os vídeos, eu fazia com muita boa vontade. Contei a minha história, meu testemunho que foi real. Por esse testemunho de eu ter contado, hoje a minha vida virou um inferno, mas você vai entender lá na frente que eu vou te falar, né? O pastor Flávio, ele, assim, ele sempre foi cuidadoso comigo, mas ele era um tipo de pessoa que ele me evitava, entendeu? Eu não era aquela pessoa assim, bem chegada na rede social para ele, eu não era uma pessoa entregar para estar dentro do LPD. Como ele mesmo chegou para mim e falou uma coisa que machuca você ouvir, uma pessoa falar assim, a minha mulher tem pavor de você. A vontade dela era de você não estar aqui. A vontade dela era de eu não te operar, te mandar embora. E aquilo foi me machucando por dentro, porque eu sou ser humano. Eu estava ali precisando de ajuda, eu não fui ali atrás de sucesso, eu não conhecia canal de YouTube, entendeu? E por essas e outras, eu comecei a ver que eles estavam ali, tipo, me usando para ganhar engajamento. O Eziel, até hoje eu estou sem meus dentes, porque ele fez live comigo, usou a minha imagem. Realmente eu estava passando por um período de depressão, eu estava muito magro, porque estava muito doente, mas eu não estava com tudo aquilo que ele falou. Ele veio para a internet, me chamou de aidético, falou que eu tinha HIV, falou que eu roubei a casa dele, uma coisa que eu não fiz, eu não preciso roubar ninguém, a minha casa é pobre, é bem humilde, entendeu? E quando eu cheguei lá naquele ministério, ele mandou jogar meus anéis fora, eu fiz o que ele mandou, quebrei meu relógio, joguei meus anéis fora. O Moab usou o Danilo, que estava com problemas psicológicos na época, falando pro Danilo que eu passava demônios para a pessoa, por eu ser ex-pai de santo, entendeu? Por eu ser ex-traficante. Mas eu fui ex-traficante quando eu tinha 16 anos de idade, não no mundo da agora. Depois um passado meu, eu tô com 38 anos de idade. A única coisa que eu precisava no ministério era um refúgio. E às vezes, quando a gente está frágil, a gente procura refúgio naqueles que se diz ser evangelho. Porque nem todos que falam que serão. Aí eu peguei, fiquei esse tempo todo lá, teve a viagem, né? De levar a gente para vários lugares. Eu fui para a viagem, vi coisas que estavam acontecendo nessa viagem, que eu chamei o pastor e falei para ele do caso do Rafael Paralelo, junto com o Moab, tendo relações sexuais dentro do hotel onde eu estava junto com eles, uma coisa que ninguém me mostrou. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, entendeu? Se eu estiver mentindo, que Deus me leve, Jael. Eu não preciso mentir, porque foi uma coisa real. O tanto que eu chamei o pastor, falei pro Coelho, estava eu, o pastor, a irmã do pastor, que é a Lucinha, e o Daniel. E peguei e falei assim, tá acontecendo isso e isso. E pressionei o Rafael Paralelo e falei, você conta pro pastor. Porque tá uma coisa chata, eu não sou obrigada a abrir a porta do quarto e encontrar você e Moab se pegando aqui dentro. Isso daqui não tá tendo libertação, isso daqui é uma pega de pegação, né? Aí eu comecei a falar, vocês não são libertos, vocês são tudo gay. Porque eu nunca menti pro pastor na minha sexualidade. Eu virei travesti, mas eu era ativo. Eu não sabia o porquê que eu tinha virado aquilo. Eu virei travesti com 16 anos de idade. Hoje eu tô com 38. E para mim, assim, a destransição, para mim foi uma ajuda boa, porque eu voltei a ser o que eu era, entendeu? Eu estava no mundo sendo travesti, mas sendo homem. O que adiantava eu continuar sendo mulher se eu gostava de ser homem?
entendeu? Então, para mim, não foi diferente. Só que, assim, você ajudar e depois você cuspir na cara das pessoas e fazer as pessoas te odiar sem você fazer nada é muito complicado. Quando eu comecei a passar por esse sofrimento lá no Ministério LPD, que na época era na tenda, eu morei lá, foi 5 meses. Fui para lá no dia 3 ou 4 de abril, um negócio assim do ano passado. Quando eu cheguei lá na tenda, a pastora Priscila, que se diz ser pastora, já começou a me maltratar porque ela não gostou de mim. Tipo, ninguém gostava de mim. A única pessoa que se adaptou comigo foi o Daniel e foi a Lucinha, a irmã dele. Então eu desabafava muito com ela. Tudo que eu estou falando aqui, ela sabia o que estava se passando comigo. Não só ela, como uma amiga minha, que hoje ela até saiu da rede social, que namorou com o Daniel, esqueci o nome dela agora, meu Deus. E uma menina também que eu estava conhecendo pela internet. Então eu contava muito para elas, chorava com elas o que eu estava sofrendo ali, né? Aquela angústia de opressão, de desprezo, porque a pior coisa é você ser desprezado na sua família, você ser desprezado no mundo e você chega num lugar pedindo um recurso e as pessoas também te desprezar. Aquilo começou a me machucar e me magoar, porque eu sou ser humano, entendeu? E quando tudo começou a acontecer, eu liguei para minha mãe. E minha mãe falou assim: Douglas, o que está acontecendo? Eu falei assim: mãe, eu não posso te falar. Para mim sair daqui, eu quero sair sem meu peito, porque eles já tinham raspado meu cabelo. Que a primeira coisa quando você chega no Ministério LPD é eles raspar a sua cabeça. E eu peguei e falei assim: poxa, eu não vou ficar careca, não vou voltar para casa de peito. E o pastor Flávio virou para mim e falou assim: Douglas, conversei com a Andréia e quero que você vá para sua casa. Eu falei: como é que é? Eu falei: não, pastor, você raspou o meu cabelo, eu vou ficar aqui até o fim. Você vai ter que tirar meu peito. Só que nisso eles botaram o Moab, já estava para ser operado, e botaram outro menino para ser operado no meu lugar. E eu peguei, questionei com o cirurgião, que era o doutor André, né? O André Charazardi. Ao questionei, eu falei assim: não aceito. Ele falou que depois do Moab era eu, agora eu vou ficar até quando? Eu preciso ir para minha casa. Nisso entrou o André Ludovico, aquele que você, né, conversou com ele. O André começou a me atacar nas internet, né, falando que eu era traficante do bairro Brisamar, uma coisa que eu nunca fui. E nisso botou a minha vida em jogo. Eu não sabia que o pastor tinha ido na minha casa para falar que Mangaratiba ficava perto de Brisamar. Eu não sabia que ele tinha problema com o André, até porque eu era inocente, eu estava querendo ajuda, eu não queria intriga. Aí acabou que o André se virou contra mim, botou a minha vida e a minha casa em risco, que você sabe que você morar dentro de uma favela, uma comunidade. Se cair na boca dos caras, eu ia perder a minha casa, eu também perderia a minha vida. E conversei com o pastor, falei: pastor, preciso voltar para casa. Preciso ir para casa porque eu estou sendo ameaçado, os caras querem conversar comigo, então eu preciso voltar para casa. Nisso ele falou assim: meu filho, eu vou te operar, você fica mais um mês aqui, depois você vai embora. Eu aceitei. Aí eu falei assim: pastor, vamos fazer o seguinte, olha, minha cabeça, Gil. Falei: vamos fazer o seguinte, chama minha mãe para ficar aqui comigo. Já que o Ministério LPD ele é tão assim, discriminado, traz a minha mãe para cá. Eu usei uma estratégia para que minha mãe visse tudo que eu estava passando, para ela acreditar em mim. Uhum. Então eu fui o primeiro LPD que a mãe participou da cirurgia e de tudo. Quando chegou no dia da cirurgia, minha mãe foi para lá, foi buscar minha mãe. Minha mãe começou a ver certas coisas, né? Porque antes da minha mãe chegar, o Moab operou, que ninguém queria ficar com o Moab, mas eu servi para isso, né? Não pagaram um Uber para me chegar até a tenda. Eu fui de ônibus, eu saí de casa às 8 horas da manhã para chegar às 10 horas da noite com fome, com sede, porque a Andréia falou assim: dá o que tem e dá o dinheiro certo da passagem. Ela não pensou na minha comida, ela não pensou se eu ia ficar com sede, porque ela, bem dizia, ela nunca gostou de mim. Então eu cuidei do Moab. Foi quando eu peguei Moab cheirando lá dentro da tenda. Eu liguei pro pastor e falei pro pastor: pastor Flávio, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou assim: segura que a cruz é sua, a cruz não é minha. Porque quem tá arrecadando dinheiro para o ministério é as pessoas, eu não tô recebendo dinheiro nenhum.
entendeu? Então houve uma confusão dentro da tenda, onde o Moab teve que sair de cena, porque o cara que trabalhava lá, ele queria executar o Moab. O Moab saiu fugido. E o pastor não ligou. Começou a fazer vídeo chamando o Moab de ingrato. Logo depois chegou o Adriano. O Adriano chegou depois de tudo. Adriano começou a falar a história dele lá, né? Só que depois o Adriano virou o tal tesoureiro, né? Porque quem ia tomar conta na época era eu, ele virou o tesoureiro do LPD, de boa, até porque eu não queria me prender a ministério de ninguém. Aí tá, chegou no ponto da minha mãe chegar, fomos lá, buscamos a minha mãe. Minha mãe começou a observar. Eu falei, mãe, tem um culto ali que começa às 8h30 da noite. Eu nunca vi um culto começar às 8h30 da noite e acabar 11 horas, meia-noite. Mas tudo bem, cada igreja é a sua igreja. E só quem poderia cantar, louvar, era eles. Mas eu achava engraçado que minha mãe também observou e eu pedi ela para fechar a boca. Foi quando a gente pegou eles bebendo dentro da igreja. Eles tomando, eu acho que era o Ice. Se eu não me engano era o Ice ou aquela cerveja que... Uma cerveja preta, sei lá. Aí minha mãe falou assim, Douglas, o que é isso? Eu falei, mãe, fica quieta. Não fala nada para não me prejudicar. Aí minha mãe pegou e falou assim, eu não vou ficar aqui. Minha mãe pegou e se retirou. E olha que minha mãe não é evangélica. A minha mãe é ímpia. Minha mãe gostava de negócio de macumba. Hoje que minha mãe está caminhando para a presença do Senhor. Minha mãe falou assim, Douglas, isso daqui é uma loucura. Aí chegou no dia da minha cirurgia, o pastor me acordou 4 horas da manhã. Aí chegou, olha o que ele fez, ele deixou a minha mãe no hospital comigo, falou que ia comprar a cinta e iria voltar. Só que foi correndo para a tenda para abrir o meu quarto, para investigar as minhas coisas. Só que o meu quarto estava trancado, eu deixei a chave no peito da minha mãe antes de ir para a cirurgia, porque eu já sabia que ele ia fazer isso. Eles entraram no meu quarto, eu não estou falando ele, estou falando Moab, um tal de Lucas, entraram no meu quarto, roubaram meu dinheiro. Isso eu tenho provas que eles pegaram, portanto que eu chamei a dona da tenda e falei assim, eu quero a chave do quarto, que estão roubando as minhas coisas. E as minhas coisas eu morro de ciúme, tudo do que é meu, porque o Israel, eu fui nascido e criado com o resto de comida. Eu fui tratado igual um cachorro pela minha família, que minha mãe não pôde me criar. Porque o meu pai tomou tiro, então eu não tive assim uma vida estável. Eu tive uma vida de, Deus me perdoe, vivendo no que podia, entendeu? Para chegar num lugar e as pessoas acabar com aquilo que eu nunca conquistei na minha vida e eu estava começando a conquistar, que era comprar minhas roupas, meus bonés que eu sempre gostei. Pois bem, ele foi para a chácara, fez uma live falando que eu era criquei, né? Que ele botou esse apelido em mim. Né, um pastor apelidar uma pessoa, eu já acho super errado, porque a pastor não apelida ninguém, né? Que é apelido dos outros é Satanás, mas tudo bem. E ali ele começou a falar que eu não prestava, que eu queria dar na cara de todo mundo, eu queria agredir todo mundo, que eu sou violento, eu nunca fui violento. Eu também só não ia baixar a cabeça para as pessoas darem na minha cara, fazer o que eles queriam fazer comigo. Como eles fizeram com Danilo, bateram em Danilo lá, e Danilo não pôde se defender porque estava no problema de distúrbio. Hoje, graças a Deus, o Danilo está bem, eu falo com o Danilo todos os dias, está trabalhando, você entende? E são coisas que vivem no oculto e as pessoas abafam. E não é assim. Hoje, voltando, calma aí, a gente tem que voltar que é muita coisa. Aí tá, eu operei e voltei para a tenda. O que ele fez? Eu na sala de cirurgia, o Helder entrou. Só que eu tinha tanto ódio do Helder, porque o pastor tinha falado tanta coisa dele, que nasceu um ódio dentro de mim, porque quando você gosta de uma pessoa, você acaba ficando cego. E o meu gostar com o pastor Flávio, ele não era mentiroso. Eu gostava realmente dele como um pai. Mas eu via também que ele estava me usando. Por quê? Ele fazia vídeo comigo e falava que as pessoas não estavam depositando R$1, porque falou que não ia ajudar um capeta, que eu tinha cara de demônio. E aquilo começou a me machucar e eu começava a chorar. Eu falei, pastor, mas como é que vai ser? Vai ficando aí até alguém te ajudar, mas ninguém quer te ajudar, não. Tá ajudando todo mundo, menos você. Eu falei, engraçado, pastor, mas eu não tenho cara de demônio, porque eu sou tatuado, eu sou preto. Ele pegou e falou assim, Douglas, eu não sei. Mas só que quando eu descobri
que uma seguidora pediu meu contato, a seguidora veio me falar que ele tinha recebido dinheiro para pôr as minhas próteses do meu dente, ela tinha pagado para a remoção da minha tatuagem, que eu não tinha só, essa daqui foi agora, é as outras tatuagens. Ela tinha pagado a minha cirurgia e ele falando que não tinha nada. Foi quando ele do nada deu entrada numa Toro, esse carro novo que ele tem. Eu comecei a maldar, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Como é que ele vai dar entrada num carro, sendo que ele estava pagando outro carro e estava fazendo obra na chácara, que a chácara ainda estava em tijolo? Eu comecei a maldar. E nisso, eu peguei e falei para minha mãe, mãe, tem muita coisa errada aqui. Só que espera só eu operar e vamos embora. A gente chama o Uber e a gente vai embora. Minha mãe, seu dreno, eu falei, minha irmã é médica, ela tira, mãe, eu só quero ir embora. Só que como eles me deram bastante anestesia, que minha cirurgia foi 8h30, só para tirar o peito, tirar a carne toda do meu peito, eu fiquei com buraco. Hoje está criando massa, por causa que eu estou na academia malhando. E a minha mãe pegou e falou assim, você tá com febre? Eu peguei e falei assim, sim, tem que ligar pro pastor para pedir o remédio, que eu não tinha tomado remédio nenhum. Só me jogaram lá e me deixaram lá. O pastor Flávio meteu o pé para Brasília, junto com o Helder e o tal de Fernando. E nisso eu fiquei lá. Só que eu não culpo o Helder, porque o Helder, assim, ele estava ali que ele foi para fazer alguma coisa com o pastor e depois ele foi embora. Mas quem tinha que estar ali, vigiando até pelo menos uma semana, era eu, porque estava recém-operado. E a minha cirurgia não foi um silicone de próteses. A minha cirurgia foi um silicone industrial, igual o silicone do André, igual o silicone que o Helder tirou das nádegas. Então, é a cirurgia mais arriscada, uma cirurgia que a gente poderia dormir e acordar morto, porque a gente poderia ter uma parada cardíaca, e ninguém pensou nisso. E eu fui conversar com a Priscila Bezerra, né, lá da tenda. Ela pegou e falou assim, tá, eu tô levando um remédio. Eu fiquei esperando, eu todo inchado, que eu inchei todo, parecia um porco. Quando ela chegou, ela olhou pra minha cara, eu falei assim, cadê o remédio? Ela, eu não sou sua médica. Aí eu falei, o quê? Eu falei, como assim você não é minha médica? Eu tô sentindo dor, eu acabei de operar, tá tudo doendo. Ela falou assim, ué, querida, espera, porque o meu marido, quando chegar, que o marido dela é o Alberto Bezerra. Quando o meu marido chegar, ele vai te medicar e vai te dar o remédio. Eu falei, gente, mas eu acabei de sair de uma cirurgia, será que não tem um remédio para me tirar a dor? Ela pegou e falou, não posso fazer nada. Aí foi a hora que eu explodi. Eu falei, eu sei que vocês não gostam de mim, eu sei que a vontade de vocês é que eu saia daqui, mas vocês ficam tranquilos, que assim que eu puder, assim que eu tirar esse dreno, eu vou sair desse inferno. Passou, cheguei no médico, conversei com o médico, tudo que estava acontecendo perante o André e perante o pastor. Eu falei, eu preciso voltar para minha casa. Aí o doutor falou assim, Douglas, tem como você aguentar só mais uma semana? Eu falei assim, tudo bem, eu vou aturar essa uma semana, mas eu não estou mais suportando, pastor, o doutor. Aí o doutor falou assim, eu vou tirar o seu dreno porque não está saindo líquido, mas volta para análise. Se não der para você voltar para análise aqui, você procura seu médico lá no Rio de Janeiro e vê como é que está. Se você vê que você está tendo complicação, volte para Taubaté e volte aqui no hospital para a gente ver o que está acontecendo com você. Então ele me deu a carta para mim ir para casa. Aí, quando foi numa manhã, o professor Flávio tratando com ignorância, que ele já acorda ignorante com todo mundo, que é normal mesmo dele, eu peguei e falei para minha mãe assim, mãe, arruma suas bolsas que a gente vai embora. Aí ele falou assim, vocês vão para onde? Eu falei, vou para minha casa, pastor, eu não quero dinheiro seu, eu só quero que você me dê minha passagem para mim, para minha mãe chegar até a minha casa. Aí ele pegou e falou assim, foi lá, conversou com a Andréia e voltou. Quando ele voltou, ele falou comigo assim, ô Douglas, nós vamos te levar em casa, porque você está operado e esse negócio pode abrir você com essas malas todas. Eu estava com 4 malas, eu cheguei com uma, saí de lá com 4. Mas 4 malas de quê? 4 malas de roupa, 4 malas de boné, 4 malas que eu comprei sapato para mim, né?
e ele pegou, me levou na minha casa. Chegou no meio do caminho, ele falou algumas coisas sobre o André, né? Que a vontade dele era executar o André, pelo André estar na rede social falando dele esses anos todos, que são 4 anos que eles estão em guerra. E eu e minha mãe ouvindo aquilo tudo, só que eu falei assim, mãe, não fala nada, vamos só ouvir. Quando eu cheguei em casa, o André estava online. Então eu falei assim, eu vou entrar na live do André e vou pedir para me conversar com ele. Nisso que eu entrei na live do André, o André chorou. Aí eu falei assim, amigo, não chora não. Mas assim, é um gesto carinhoso, porque assim, eu não tenho nada contra o André. Só que eu entrei numa guerra perante o pastor Flávio e eu acabei me estrepando. Então eu peguei e conversei com o André. Quando ele viu que eu liguei pro André, ele já me ligou me chamando de tudo, quanto é nome ruim que você possa imaginar. Ele me espraguejou, ele falou que eu tinha que morrer na mesa de cirurgia, ele pintou comigo e acabou de ligar para mim, ligou para minha mãe, chamando minha mãe de endemoniada, filhote de satanás. Minha mãe parecia um choque com aquele cabelo louro. Aí minha mãe chorando, minha mãe falou assim, pastor Flávio, me respeita, eu sou uma mulher de 64 anos, olha o que você está fazendo comigo, eu sou hipertensa, o meu filho só está lá conversando com ele por causa dessa história aí que vocês fizeram, e é a vida do meu filho que está em risco, você tem que entender. Ele entendeu, vai tomar naquele lugar, suar. E nisso minha mãe desmaiou. Quando minha mãe desmaiou, Ismael, eu não pensei 2 vezes, eu falei, agora eu vou acabar com esse homem. Eu entrei na internet e comecei a tacar fogo nele, só que eu tacava fogo nele e mostrando os áudios que ele mandava. A Andréia mandando eu calar a boca, não se misturar com ninguém, para não dar ruim para mim, tipo uma ameaça que ela me fez. Você sabe, Douglas, que você assinou um papel. Eu falei assim, Andréia, e você sabe que o papel que eu assinei não foi ao cartório. Então, o papel que eu assinei, vocês podem rasgar ele porque não vale de nada, porque na minha família tem advogado. E eu perguntei minha família, e minha família falou que esse papel é inválido. Então, tudo que vocês fizeram comigo não foi para me ameaçar em nada, porque a intenção de vocês é essa, que ameaçam os outros. E eu não tenho medo de vocês. Aí elas começaram a falar com a minha irmã, o Flávio começou a entrar para a internet. Os seguidores dele, né? Porque tem uma seita, tem que ter seguidores, tem que ter pessoas que aplaudem ele, porque o endemoniado virou eu. Quem não presta foi eu, só ele que presta, mas ninguém entende meu lado, ninguém quis saber de mim o que estava acontecendo, né? Daqui a pouco o Flávio fez um vídeo falando assim, eu vou falar a verdade do Douglas. O Douglas saiu da minha casa roubando prato, panela, copo, talher. O Douglas tem HIV, o Douglas já está morto, ele está com pouco tempo de vida, o Douglas não tem futuro nenhum, ele é endemoniado. A mãe Leona nunca saiu do corpo dele. A mãe Leona existe ainda ali, esse satanás do inferno, esse capeta, que eu há de ver ele morto. Quando ele falou isso, eu falei assim, eu tenho HIV, pastor Flávio, então você vai ter que provar, porque eu tenho vídeos, eu tenho os exames comigo, e ainda assim, se eu tivesse o HIV, você não tinha que ir para a plataforma falar isso de mim, você está queimando a minha imagem. Aí uma seguidora minha ia me ajudar para repor os dentes. Ele pegou e falou assim, não ajuda esse satanás, porque esse satanás usa droga. Israel, perante a Deus, desde quando eu tinha 27 anos para cá, eu nunca mais botei uma cocaína e uma maconha na minha boca. Entendeu? Eu bebi sim até o ano passado, de janeiro do ano passado, que foi a virada do ano. Do ano retrasado, quer dizer, do ano passado não, do ano retrasado pro ano passado. Bebi porque eu ainda estava no mundo, ainda não eu conhecia Jesus, mas ainda não estava liberto, estava em processo de libertação, né? Então eu bebi sim. Só que assim, eu não caí com o homem, eu não caí no mundo da prostituição igual estava, eu não fui pro mundo do tráfico, eu não fiz besteira, eu só queria viver a minha vida, entendeu? E quando eu comecei a receber esses ataques do pastor Flávio, aquilo mexeu com o meu psicológico, como mexe com o psicológico de qualquer uma pessoa que está em processo de libertação, entendeu? Aí hoje na rede social ele paga o canal do Pereira,
Eu não sei se você conhece esse Pereira. Tem canal Pereira e canal Pereira Haja Luz Sem Filtro. Esse Pereira pegou um cavalo, aí eu sorrindo, ele tirou uma foto minha sorrindo, botou o cavalo e falou assim: a dog horrorosa aí, me representando com a aparência de um cavalo. Depois pegou um cachorro andando na rua com lepra, falou que aquele cachorro parecia comigo, me chamando de vários tipos de nome, me botou com roupa de macumba, falando que eu nunca fui liberto. A libertação, ela não é mostra assim para as pessoas, a libertação, ela vem de dentro. Não é porque a gente às vezes está na igreja, que a gente aceita Jesus, que a gente temos também que aceitar várias pauladas nas nossas costas. E é tudo que aconteceu comigo, entendeu? Aí, por essas e outras, aí eu conversei com o André, fomos lá na Decrade, onde aconteceu aquele fato todo, que o Damião bateu no pastor, bateu não, só deu um soco no pastor Flávio, ninguém bateu. O pastor Flávio foi para a internet falar que estava com arma dentro da delegacia. Como é que eu ia estar com arma dentro de uma delegacia que se tem negócio para apitar? Não tem como, não existe. Ele falou que eu corria pela Lapa toda, atrás dele, querendo matar ele. Eu não fiz isso, a gente só gritamos, chamando ele de tudo quanto é nome. Eu gritei mesmo porque eu estava com ódio dele. Porque um dia antes, foram na minha casa, era 11 horas da noite, eu tinha acabado de sair de um culto da minha igreja, um culto de estudo. Aí foi eu e minha vizinha. Só que a gente paramos na esquina da minha casa, de manhã eu tava de cabelo louro, eu fui do nada, pintei de preto. Eles pararam no meu portão, quando eles viram que era eu, eles jogou farol na minha cara e falou assim: ô dente de cavalo, eu estamos aqui no seu portão, esse portão de lixão aqui cheio de pneu, parece oficina de carro, porque a porta da minha casa era cheia de pneu com planta. Aí eu falei assim: ai meu Deus do céu, moça, eles estão ali para me matar. Ela falou: quem? Eu falei assim: o pastor Flávio. Ela: pastor? Eu falei: é um pastor. Eu falei: como é que a gente vai sair daqui? Que era tarde, a rua estava escura e o movimento não estava no local. Aí o que eu fiz? Eu peguei e corri com ela. Nisso que eu corri, eles deram a ré e saíram. Quando foi no outro dia de manhã, partiu eu e o André lá para a Decrade. Quem estava chegando? Ele. Eu falei: incrível. Como é que uma pessoa arma para mim e agora está aqui? E ainda chegou debochando, rindo da nossa cara, como se a gente fosse um bando de palhaço. Aí eu deixei isso passar. Daqui a pouco ele falou pro Pereira: cai em cima do André, cai em cima do Douglas e acaba com a raça deles. E não só foi ele, foi a rede social toda caindo em cima da gente, como se a gente não prestasse. É como eu falo por mim, não pelo André. Eu não tive uma cirurgia de mutilação, eu tive uma cirurgia, sim, foi paga R$10.000, não foi 50 mil, como ele falou na rede social, né? Uma cirurgia que eu queria, mas eu pedi uma cirurgia para me ter paz e viver, não foi para me viver numa vida de inferno. Como hoje eu vivo sendo ameaçada até pelo Pereira. Se você não desmentir aquilo que você falou, você sabe que vai dar ruim para você. Como é que vai dar ruim para mim? Eu não poderia desmentir, Israel, uma coisa que aconteceu, uma coisa real. Eu fiz vídeo sim, pedindo perdão para o pastor Flávio milhões de vezes, porque Deus tocou no meu coração para mim acabar com essa guerra, para mim viver em paz. Mas eu vi que não dá para você fazer reconciliação com uma pessoa que não aceita o perdão. Aí o André postou na comunidade dele que eu era traficante e X9 do Comando Vermelho. Os caras cercaram a minha casa, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu tive que sair fugido. Aí foi quando ele ligou para minha irmã e falou para minha irmã assim: eu quero falar com seu irmão, porque ele não tinha o meu número. Eu falei: Thaita, pode passar o número para ele. Ele falou assim: meu filho, vem pro LPD, fica aqui pelo menos um mês. Eu, no meu desespero, eu falei: tá, pastor Flávio, eu aceito, porque você é desesperado. O cara bota sua cara na rede social falando pro chefe do negócio de matar. Você acaba ficando sem saída. Então eu aceitei a proposta dele, mas ele não me deu dinheiro, ele não me comprou, ele só mandou R$150 para mim me virar. Eu entrei em surtos psicológicos, fui parar em São Gonçalo. Um casal de idosos me ajudaram, porque eu estava na rua todo sujo, chorando,
porque eu não sabia para onde eu ia, com medo de voltar para minha casa, me levaram para a delegacia. Foi quando eu descobri que a minha mãe tinha parado no hospital, levaram minha mãe de ambulância, que minha mãe caiu dura para trás, pensando que eu tinha morrido. Minha irmã ligando para o pastor Flávio, ele dando uma de inocente na rede social, falando que eu estava super bem, que eu estava numa casa de uma amiga, que não era para ninguém se preocupar. Mas fizeram o vídeo para o Adenilson, porque o Adenilson era o chamego deles. O Douglas, se morresse, problema que era menos um na vida dele. Então, quando eu vi os vídeos, quando eu voltei, eu falei assim, engraçado, por que ele está fazendo isso comigo? Se todo mundo foi para a internet um dia, atacou ele, por que só eu que ele quer me ver morto? Qual é o problema? Qual é a chave que ele tem comigo? Aí ele mandou que eu ligasse para a Andréia e pedisse ela e chamasse ela de mãe. Falar com ela como se ela fosse a sua mãe que te pariu. Eu falei assim, tá, pastor, vou falar. Quando eu liguei para a Andréia, ela virou na minha cara e falou assim, na minha casa não tem espaço para você. Eu falei, o quê? Eu falei, mas o pastor Flávio mandou eu te ligar. Ela, Douglas, não tem como você na nossa casa, porque a gente ainda não tem como bater de frente com você com toda a ruindade que você fez. Falar a verdade é a ruindade? Não, é sinceridade. Só que as pessoas, infelizmente, estão dispostas a ouvir as mentiras que ele conta. Porque com certeza, depois desse vídeo que eu estou fazendo, ele vai vir retrucando tudo pela mentira e me botando como endemoniado, mas eu não estou nem aí, As pessoas têm que enxergar que ali realmente, como o Denis falou, como todos nós sabemos que todos nós passamos o mesmo processo de escravidão, o mesmo processo de maltratação dentro do ministério. É um ministério que ninguém tem amor com ninguém, todo mundo realmente se pega, todo mundo se droga na parte das pessoas que eu vi. Não foi ninguém me contou. Deixa eu fazer algumas perguntas, Douglas. Eu ouvi atentamente o seu depoimento, eu achei muito forte. Mas tem algumas coisas que eu preciso te perguntar. Por exemplo, vamos começar essa parte final. Você falou com relação às drogas. Você disse que viu já alguém se drogando lá. Fala um pouco para mim. Quem foi que você viu se drogar? Se foi dentro mesmo da casa lá? E se o pastor Flávio sabe disso? O pastor Flávio sabe. O pastor Flávio sabe porque ele sabia muito bem que o Moab saía de madrugada para comprar droga. O pastor sabia muito bem que o Wagner, na época, não estou falando mal do Wagner porque eu gosto muito dele, mas o Wagner tinha os vícios dele, tanto que o Wagner ficava trancado no quarto. Mas a pessoa que eu vi com o nariz todo branco de cocaína foi o Moab. Ali é uma prova que eu posso falar e afirmar, porque eu vi com meus olhos, que foi até no dia que ele discutiu, ele estava recém-operado, e ele com cocaína dentro do quarto dele, entendeu? O pastor Flávio sabe, o tanto que essas coisas que Denis falou, não é mentira, não. Hoje o Adriano, eu acabei de ver um vídeo ainda agora do Adriano defendendo, chamando todos de mentiroso. Claro que ele vai chamar. Ele precisa da casa do pastor. Ele depende porque ele não tem para onde ir. Então, se eu não tenho para onde ir, eu vou levantar você até ao céu. Mas uma realidade, eu tenho que... Uma hora a realidade chega. Porque não vai ser só eu, não vai ser só Denis, não vai ser só André, não vai ser só Helder. Tem muitas pessoas por aí, que eu não vou citar o nome aqui, mas uma hora, um por um vai começar a te procurar, que tem muitas vítimas. Só que o que acontece, o Israel? Acontece que as pessoas têm medo, como eu também tive medo, deles tirarem a minha vida. Porque eu corri risco de vida, eu liguei pro André de madrugada chorando, falei, André, eles tentaram me matar. O André começou a passar mal. Uma seguidora minha chamada Anne mandou R$200 para mim, mandou chamar o Uber, só que já era de madrugada, eu andando pela Rio Santos, tentando pegar o Uber para me chegar na casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe desesperada, minha irmã desesperada. Eu cheguei lá, fiz um ao vivo para ela ver que eu estava dentro da casa da minha mãe. Quando foi no outro dia, eu falei, eu preciso ir na delegacia da parte do pastor Flávio. O tanto que eu dei parte do pastor Flávio e falei para ele que eu retirei a queixa, mas eu não retirei, Israel. Sabe por causa que eu não retirei? Porque é uma porta de segurança para mim. Você entende? E eu tenho um canal que está guardado, que esse canal tem tudo
tudo o que eu passei, todos os processos, todas as perturbações, as ameaças, tudo ali guardado, entendeu? Porque é uma defesa minha, porque se amanhã ele me botar na justiça, como eu falei para ele, falei para os outros, eu não tenho medo de ser preso, mas eu só vou ser preso se eu tiver errado naquilo que eu tiver falando. Agora, ser chamado, como ele falou que eu tinha passado a mão em Radassa, eu nunca passei a mão na Radassa. Eu nem pegava aquela garota no colo, porque, primeiro, que criança, mulher, eu não gosto. Nem meus sobrinhos que são homens, eu nunca botei no meu colo para me pegar e passar a mão numa criança. Para ser chamado de estrupador, de bandido, como ele me chamou, de hoje eu estar sendo perseguido por uma facção por causa de um erro dele e hoje está sendo julgado. A minha sorte é de eu conhecer algumas pessoas que possam chegar e conversar e desenrolar para mim viver na minha casa, mas eu não me sinto bem aqui onde eu moro. Como eu falei para minha mãe, eu quero vender a minha casa, quero ir embora, porque eu não me sinto bem, porque você sabe que esses tipos de pessoas, eles te deixam bem para daqui a pouco eles te pegarem. Então, o meu medo é a covardia, porque eu moro sozinho. Hoje eu namoro com a menina. Ela mora até próxima à minha casa. Só que ela mesmo falou assim, filho, vai embora daqui. Vai que depois eu vou atrás de você, porque até ela tem medo, porque os meninos sempre estão cercando a volta da minha casa. E eu não sei qual é a vontade, o que eles podem fazer contra mim. Você entende? Tá, e vamos lá, outra coisa. Esses rapazes que moram lá, nesse caso, quem é que dá dinheiro para ele comprar essas drogas? De onde é que vem essa droga? Então, quando ele manda a gente fazer um canal, esse canal ele é feito para quê? Que as pessoas possam ver nosso testemunho, né? Primeiro ele pega a gente, ele faz a live. Não. Primeiro ele pega a gente, manda a gente fazer um vídeo em casa. Sim. Aí a gente faz o vídeo, se expõe o peito para fora, aquelas fratudinhas, se implora, chora, que não quer, tá. Tipo uma cena fake. Depois disso tudo, você vai para o ministério. Chega no ministério, ele faz um vídeo com você. Aí quando ele te apresenta as pessoas, aí começa as pessoas a falar que te ama, porque no começo todo mundo te ama, depois eles passam a te odiar. Aí então você vai começando a dia a dia fazendo um vídeo, 2 vezes ao dia você faz uma live com eles. Você quase não tem, se você reparar, todos que entram na LPD, é mais o pastor e a missionária falando do que os meninos que precisam de ajuda falando. Então ele fala assim, não pede Pix, porque se vocês pedir Pix, vai atrapalhar a minha obra. Então deixa que eu, que sou pastor, que eu vou ver o negócio da cirurgia. Tudo bem. Aí ele abre um canal pra gente, o canal começa a bombar, tá? Porque as pessoas que seguem ele vão seguir a gente. Só que tem pessoas que começam a se identificar com a gente e falam assim, ó, eu vou te dar uma oferta, não fala pro pastor. Então a gente começa a receber um dinheiro das pessoas e a gente guarda no nosso cartão, entendeu? Só que ele sabe que a gente recebe esse dinheiro, só que não é um dinheiro muito grande. Por quê? Quando ele sabe que a pessoa está dando dinheiro pra gente, ele vai lá e queima, para a pessoa não dar. Porque a estratégia dele é usar o quê? São todos usuários de droga. Esses meninos tudo veio da rua, eles são tudo endemoniados. Então ele bota na cabeça das pessoas que todos que estão ali têm o mesmo vício de roubar, de usar droga, né, de beber cachaça. E é mentira, porque nem todos que vai para ali é assim. Alguns vai, lógico, mas nem todos vão. Nem todos têm esse mesmo processo, esse mesmo testemunho de vida. Cada um tem uma diferença. Só que ele desenha a gente para as pessoas que são seguidores dele com uma forma e as pessoas acreditam naquilo que ele fala, porque ele é o pastor. Nós não somos nada. Sim. Você entende? Então as pessoas vão acreditar nele. O dinheiro vem daí, nesse caso, o dinheiro vem de algumas ofertas que algumas pessoas... O dinheiro vem daí, que nem... Vou te contar uma história. O Eric Ribeiro, que estava na live ontem, conversando com ele, que ele falou, seu safado, não sei o quê. Então, o Eric Ribeiro gravou um vídeo falando que ia raptar o pastor.
Só que ele usou esse vídeo para atacar a Amanda, eu e o André, falando que a gente ia sequestrar ele, que a gente ia exacular nossas coisas nele, que ele ia se cagar, né, em cima da gente, porque como a gente ia estar lá forçando alguma coisa nele lá, ele não ia aguentar a dor, então ele ia se cagar todo, que a gente ia exacular na boca dele e que a gente ia gravar e mandar para a missionária André. Ele armou um sequestro que nós armamos. Quem disse isso? Ele forjou. Quem disse isso? O pastor Flávio. Ele forjou um sequestro como se eu, André e Amanda tivesse forjado para sequestrar ele. E depois botar na rede social que ele estava saindo com os homens. Só que a gente nunca tinha. Mas e o Eric Ribeiro? Tá onde nessa história? O Eric Ribeiro tá em Valadares. Ele tá em Minas. Não, o Eric. O Eric cabeludinho. O Flávio disse isso a ele. Não, o Eric falou pro Flávio, mandou áudios e vídeo. Ele usou a estratégia do Eric. Assim que eu saí de lá, ele falou assim: uma pessoa me atacou, me ameaçando eu e minha esposa de me sequestrar com mais 2 pessoas. Só que ele aproveitou que aconteceu esse fato comigo, ele começou a me atacar na internet, então ele usou isso para que as pessoas acreditassem que eu era o pior bandidão da favela, que eu era a pior pessoa. E outra coisa, eles usaram uma história que isso, se eu quero que ele me bota na justiça, porque se ele me botar na justiça, eu vou falar pro juiz, porque eu quero que eles provem que eu matei uma pessoa. Eles falaram que eu matei uma pessoa, que eles têm gravado, que eles têm vídeo, diz eles que têm o vídeo, eu com a cabeça da pessoa andando no meio da rua, como se eu fosse o pior assassino. E uma coisa que eu não sou. Mas Douglas, vamos avançar. Aí, vamos lá. Falando das drogas. Aí você falou agora há pouco com relação a relações sexuais, que você teria visto isso acontecer lá, se não me engano, no Moab, né? Eu vi. Altos relatos de que você tenha visto, ou que você ficou sabendo de que os rapazes mantêm relações sexuais. E mais do que isso, o pastor Flávio sabe dessas relações? Sabe, porque ele mandou o Moab embora depois que ele descobriu. Ele até falou pro Moab que você deitasse com outros, agora você vai deitar. Falou pro Moab não, falou pro Rafael Paralelo. Certo. E Rafael não é convertido, ele é convencido. Entendeu? Ele gosta ainda de homem. A realidade toda é essa. Quando eu falei pro pastor que estava tendo um sexo dentro do quarto com o Rafael Paralelo e o Moab, um se arreganhando pro outro, e eu entrei pro banheiro para tomar banho, e eles dois estavam se pegando, o pastor Flávio na mesma hora mandou o Moab embora. Isso não foi assim história de meio termo, porque o Moab hoje de manhã mesmo gravou um vídeo sobre o caso dele com o Rafael. Entendeu? Então o pastor Flávio sabia do que acontecia, como veio histórias mesmo de pessoas agora que são novatas lá, que eu não conheço, que eles mesmo falam que um e o outro começam a se pegar, que um e o outro sai, que teve festinha, que eles saem para a beira da praia, que realmente a praia de lá de Itanhaém é um projeto de pegação, entendeu? E eu presenteei, não só foi isso, foi melhor de coisa, até do Adriano da Luz dentro do banheiro do shopping. Eu peguei o Adriano com a pessoa lá e ele ainda me desmentiu, falou que eu era mentiroso. Eu falei, mentiroso não. Eu vi, mas eu não vou contar pro pastor. Só que eu vim levar isso ao vivo quando ele chegou lá na internet me chamando de ladrão. Eu falei, já que você me chamando de ladrão, eu vou falar para todo mundo que você fica no banheiro com os homens. Quando o pastor Flávio mandou o Moab embora, depois da sua denúncia lá, ele mandou o Rafael também, não? Não. O Rafael Paralelo, assim que a gente chegamos de Brasília, o Rafael Paralelo, ele nem respirou, ele não quis nem almoçar, e olha que a gente estava com fome. O Rafael Paralelo, a única coisa que fez foi pegar a mala dele, se mandar para o Rio de Janeiro. Ele não ficou um segundo. Aí nisso o pastor viajou de Itanhaém para Taubaté para operar o Moab. O Daniel pegou e falou, irmão, eu não vou ficar nessa.
Para mim já esgotou, porque é muita coisa, a gente sabe tudo que acontece aqui, então eu vou embora. O Daniel pegou, meteu o pé, depois ele chamou o Daniel de ladrão, falou que o Daniel tinha roubado a bolsa dele. Foi quando todo mundo da LPD, ó, sumiu, e quem foi tomar conta do Moab? Quem não prestava, o ladrão. Aí eu tomei conta do Moab até acontecer tudo que aconteceu, e depois o Moab foi embora. Logo depois, em seguida, passando alguns tempos, estava eu, Danilo e o Adriano. O Godoy era o caseiro, que pegava um desses meninos lá dentro também. Sério? O Godoy chegou, sério, Pegava quem? porque ele chamou... Hã? Pode falar quem ele pegava? O Rafael. Ele saiu com o Rafael Paralelo, tanto que o Moab pegou, e quando o Moab fez o escândalo, foi onde eu vi. O rapaz estava atrás da casa. Ele já era umas 11 e pouca para meia-noite. Entendeu? Porque a chácara, o Israel, ela só tinha claridade na frente da casa, porque o dono da chácara, da tenda, ele não deixava a luz ficar acesa. Então, ficava tudo escuro. Parecia que você estava num deserto, tudo escuro. Então, quem fosse lá para trás, o que fizesse lá, ninguém via. Depois vinha um e o outro passava pelo outro lado. Entendeu? Então, isso tudo todo mundo sabia. Só que as coisas, para não ter escândalo na internet, a pessoa prefere o quê? Se resguardar. Só que é onde acontece isso aqui, o que está acontecendo agora. Eles fazem, afeta a gente na internet e acham que a gente vai ficar com medo deles. É onde a gente parte para cima. É como eu falei. Você sabe que você acompanhou as entrevistas que eu fiz, né? Eu entrevistei o Denis, entrevistei o Helder e também o André. Você acompanhou as entrevistas? Eu do André eu não vi, mas o do Helder eu vi e do Denis eu vi. O Denis, por exemplo, trouxe a informação de que o Flávio agrediu em um determinado episódio a Andréia. Você já viu em algum determinado momento agressões ou discussões mais acaloradas? Eu não vou ser hipócrita, tá? Vou ser realista. Eu nunca vi ele bater na Andréia, mas eu já vi ele xingar, cala a boca, não sei o quê, botar ela no lugar dela. Porque a Andréia, ela só tem boca, mas ela não faz nada. É uma pessoa que só fica, é uma Jezebel, que só fica deitada, o copo pode estar aqui do lado. Ela pede, ai, fulano, pega aqui pra mim. Aí a pessoa vai lá e pega. Tipo, a gente vai pra lá para fazer um serviço escravo para retirada do nosso silicone. Você entende? A gente não vai para lá para a gente ser tratado como um projeto social de alcoolismo, de moradores de rua, não. A gente vai lá para trabalhar, a gente vai lá para ser escravo, para capinar, para varrer, para lavar, para cozinhar para ela, porque a Andréia mesmo não cozinha para ninguém. A Andréia mesmo não gosta de mexer em cozinha por causa das unhas dela. Você está entendendo? E eu acho uma coisa tão engraçada que eu reparei desde quando eu estava lá, que a primeira coisa que eles fazem quando a gente chega é meter a mão na nossa cabeça e raspar nosso cabelo. Você entende? E eu comecei a perceber que aquilo dali era um modo operante para a gente não sair de lá. Tipo, tá careca não vai querer ir embora, então vai ficar aqui até tirar as próteses. Uma coisa que eu achei um absurdo. Desde o momento que o senhor é pastor, o senhor quer que eu me liberto das próteses, após a minha operação, você vai pegar aquela prótese, eu acho assim, falando agora de mim como se eu fosse um pastor. A minha intenção era pegar as próteses, subir ao monte e repreender aquele taca-fogo. Não você tirar um peito para botar em outra pessoa, isso não existe. Isso não existe. É o que ele fez, está tirando o peito de um para botar em outro menino, porque o outro menino quer o peito de volta. Como isso assim? É coisa de gente louca. Como assim? Me explica melhor isso. Um tal de Michel, ele tirou o peito, né? Eu não conheço esse Michel, não, nunca nem vi. Então o Michel, acho que falou que ia entrar num processo contra ele para ele botar o peito de volta. Aí teve áudios que rolou, que esses áudios tá até no canal do André. Esses áudios rolou, o Michel conversando com o pastor, e o pastor falou para ele, tudo bem, espera o Denis tirar o peito que nós vamos te passar a prótese dele. O tanto que o silicone do peito do
O silicone do peito do Denis está na casa do Flávio. Se você vê acho que 4 vídeos ou 5 vídeos atrás, antes do Denis surtar, você vê o Flávio fez uma live e ainda ficou balançando, jogando os peitos dele pro alto, falando: isso daqui agora vai ser do Michel. Aí eu falei assim: como é que pode você tirar uma maldição de uma pessoa para jogar em outra? Se é maldição, você não bota maldição em ninguém, você repreende e queima. Que nem ele fez comigo, o Douglas joga os anéis fora, né? O Douglas, o Denis também falou com relação à rotina de vocês na casa lá. Por exemplo, eu questionei em relação a essa questão de culto, de questões mais espirituais. Como é que você pode falar sobre isso? Não tem culto, porque não tem igreja. Israel, ele não tem igreja, ele é um pastor de internet, ele não tem igreja, ele não tem raiz. Eu aprendi que todo pastor tem o seu pastor. Como é que você vai liderar uma casa se você não tem pastor? Se você é o único? Não existe. A Assembleia de Deus tem a filial e a matriz. Cadê a filial e a matriz do Ministério LPD, que é só ele? Sabe por causa de quê? Ninguém quer agarrar essa causa que ele tem, porque já está escandalizado demais. São coisas que não acontecem. Se fosse uma obra tão grande do Senhor Jesus, aquela obra dele já era para estar grande. Mas você vê que a missão deles é só dinheiro. Para que você, que tem um corpo, você vai ter 3 ou 4 carros numa garagem? Para que você vai montar uma igreja dentro da sua casa que é só para você e os LPD? A igreja ela tem que ser aberta para o público entrar, para todo mundo saber. Como é que você só vai pregar uma pregação, sendo que você não prega o evangelho, você prega o que você não vive, você fala só do Romanos, só da carne, luta contra a carne, mas você não fala sobre Jesus, você não fala sobre outras passagens, entendeu? Você só vive na mesma falácia. É a mesma coisa quando ele vai pregar em igrejas, desnecessário que ele faz com a gente. Ele pega o nosso peito, bota a gente em cima do altar com 1 milhão de pessoas olhando para nossa cara, pega o nosso peito, aperta. Isso aqui é puro demônio. A gente vai tirar isso dele. A gente se sente envergonhado. A gente abaixa a cabeça para não chorar, mas a lágrima ela chega até nos nossos olhos e volta, porque nós se sentimos desnecessário fazer isso com a gente. Não, olha só, eles são trans, eu tenho uma ONG, um trabalho, um ministério. Eu venho aqui para tirar o peito deles, entendeu? Eles vão ser libertos em nome de Jesus e daqui para diante vocês vão ver a transformação. Não tem necessidade de ele pegar nosso peito, apertar, falar para as pessoas como o filho delas tem que ser criado. Que não pode ser criado, tem que ensinar a criança o que é piu-piu, pepeca. Gente, isso não é pregação de evangélicos. Isso não é uma igreja. Eu sei que o pai e a mãe têm a obrigação, com um tempo, de ensinar essa criança. Não chegar ao tempo de um pastor, chegar ao púlpito e falar isso. Como é que você vai ser pastor, Eziel, se você não tem um amor a um homossexual? Independente que eu fui um homossexual, um transexual há muitos anos, o meu primeiro amor tem que ir para onde eu vim, que é para o mundo da prostituição, que é para o mundo do tráfico de droga. Não é só você pregar dentro de 4 paredes e internet, não. É você ir para a rua. A igreja hoje em dia está morrendo, está se acabando, porque as pessoas querem pregar dentro de 4 paredes. As pessoas estão preocupadas com isso. A oferta de Deus não é mais a palavra, é o dinheiro que grita mais alto. Ô Douglas, vocês tinham lá, você chegou a ter, por exemplo, acompanhamento psicológico do psiquiatra, do psicólogo, ele ia lá, como é que era isso? Eu não tive acompanhamento, eles pagaram para me passar pelo psicólogo, o psicólogo perguntou 2 palavras, me deu um papel e analisou, ok, você pode operar. Foi assim que foi dito. Nesse caso, no LPD, não tem nada disso de acompanhamento, de culto, de psicólogo? Vocês passam um dia fazendo só domésticas? Trabalhando, porque ninguém lê a Bíblia, mentira. Ninguém fica 24 horas lendo a Bíblia, porque nem ele lê. Nem ele mesmo lê a Bíblia. Você pode falar, por exemplo, com relação às arrecadações, aos PIX que são recebidos, as doações.
Você via muito lá? Tem alguma ideia, por exemplo? Ele falava, por exemplo, esse mês entrou X, esse mês nós recebemos tanto. Olha, eu nunca vi quanto que entra, não, tá? Mas uma vez, quando o Eric, nem é Eric Valadares, eu tô falando Eric Valadares. Quando o Eric foi operar, ele, para desfazer do Eric, porque ele deu um relógio pro Eric, que depois eles falaram que eu roubei esse relógio, ele fez uma campanha de fazer 4 dias live. E ele começou a pedir. Eu sei que numa semana ele levantou 50 e poucos mil. Caramba! Numa semana. Eu vi, porque eu estava lá, o tanto que ele levou o Eric embora, comprou roupa pro Eric. Assim que o Eric chegou, o Eric virou o príncipe do LPD. Cortou o cabelo igual dele, tinha melhores roupas, e a gente com roupa doada. Eu só não fiquei com roupa doada porque eu comprei com o meu dinheiro, entendeu? Mas o Eric não, o Eric foi tratado igual um príncipe lá dentro. Mas o príncipe que no final... Esse dinheiro do Eric serviu para quê, então? Ele fez o que com esse dinheiro? Ele pagou, acho que foi 10 mil para tirar o peito dele, o resto foi em bolsa. É o que acontece. O dinheiro que ele fala que nós vai tirar, é 50 mil. Não é 50 mil, é 10 mil. E agora não tem mais o doutor Charazard, que eu respeito muito ele. Eu não sei se ele está fazendo a cirurgia dele, que pelo jeito eu acho que não mais, por causa de tantos escândalos, que Deus já tinha falado para ele, que ele é um pastor, que se tivesse tanto escândalo que era para ele parar de ajudar a fazer a obra junto com o pastor Flávio. Como teve a confusão com o Moab, logo após teve comigo, logo após teve com o Danilo, o que o pastor fez? Esse pastor se afastou deles. Então, hoje, pelo que eu estou vendo, e pelo que as pessoas me mandam, que eu já até pedi para parar de me mandar a live dele, que hoje a cirurgia está tudo sendo pelo SUS. Não são em clínica. Que meu Deus, como é o nome dele? Que é daqui do Rio de Janeiro, o que opera aqui no Rio. O Pacheco é de Brasília. Entendi. Tem um Pacheco e tem um daqui do Rio, que eu esqueci o nome dele, que operou o Danilo, que deixou o Danilo parecendo até um porco, Deus me perdoe, com cada lasco horrível no corpo. Esse daqui que está ajudando ele hoje nas operações. Entendeu? Eu não sei se ele dá algum trocado para ele, tipo, cala a boca aí, faz o seu trabalho e pronto, entendeu? Não é mais daquela cirurgia igual eu fui operado num hospital mesmo, entendeu? Vale do Paraibano, fica em Taubaté, não é SUS, não é nada. Mas a cirurgia não era 50 mil. Foi 10 mil, e eu acho que mais R$1.000 de alguma coisa lá do médico, entendeu? Porque eu tive que pagar o anestesista, que o hospital não cobrou. Era uma cirurgia por mês de graça, que o hospital deu de presente. Foi onde a sua? Vale do Paraibano, em Taubaté. Tá, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Douglas. Você acabou de falar que acredita que nessa campanha para o Eric foi arrecadado mais de 50 mil. Com base em que você afirma? Como é que você sabe? Eu afirmo que o pastor mesmo falou que ele já tinha arrecadado bastante dinheiro, tanto que na operação do Eric, logo após, passou acho que 2 dias, ele fez a cirurgia da Manuela, não, na Manuela não, foi de uma menina que ele botou peito. Logo após a cirurgia do Eric, ele botou peito numa menina e desceu para Taubaté para fazer a minha cirurgia. E a Andréia tinha feito já a segunda bariátrica dela. E colocou peito. A Andréia botou prótese nova, ela fez bariátrica, ela aumentou o bumbum, a Andréia botou cabelos novos, entendeu? Então, assim, esse dinheiro que entra, ele pode até ajudar a gente em algumas partes, só tirando o peito, porque roupa ele nunca me deu. Comida é doada. É doada de uma ONG que ele pega, que é lá em São Paulo, perto da tal da favela da Marconi. Então, assim, o que ele bota pra gente é coisas que ele ganha pra doação pros outros. Não é pra gente.
As roupas que são doadas para o LPD, não é para o LPD, era para dar para os outros. Mas ele dá para a gente, porque como se a gente fosse um pobre, miserável e precisasse de uma coisa velha. Mas ele recebe o dinheiro para comprar roupa nova para a gente, ele recebe dinheiro para dar o melhor para a gente e ele não dá, porque a gente serve de marionete. Quando a gente sai do Ministério LPD, é isso que você vê na rede social. A gente não presta, todos são ladrão, todos roubam ele, todos têm doença infecciosa que vai matar as pessoas, que a gente não presta, para as pessoas se desinscrever do nosso canal, porque nós somos uma cambada de safado, e é assim que vai indo. E as pessoas, sabe aonde eu fico triste, Israel, nessa história toda? Que a maioria dos seguidores dele são crentes. E fala que tem Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo de Deus que não mostra o que ele faz? Só mostra o que ele é. A farsa, né? Porque a mostrar a realidade, quem é o Flávio Amaral, a internet não mostra, mas só mostra que a gente são endemoniados. Porque você vai ver, o Douglas endemoniado voltou. Eu falei que ele não é liberto, ele nunca se libertou, só que eu não estou nem mais aí dos ataques deles. Eu estou cansado de viver por opressão. Igual o Pereira fez comigo. Me ligou e falou, ou você abre a sua boca, ou você vai ser preso. Então eu estou recebendo uma ameaça de eu pegar e falar uma coisa que eu não posso desmentir do que eu vivi. É como o André mesmo falou, o Douglas nunca vai desmentir uma coisa que ele sabe que ele vai se comprometer realmente. Eu não posso desmentir uma coisa que eu dei parte dele. Eu dei parte por uma segurança que estava vivendo por ameaça. Deles chegarem até dentro da minha comunidade para acabar com a minha vida, entendeu? Sim. Então eu tive que procurar recurso de pessoas, chamar as pessoas e conversar, tem um carro assim vindo na minha porta. O tanto que quem falou que o carro que estava na minha casa era da Josi foi o André. Por que o André? O André conviveu com a Josi, ele sabia o modelo do carro. Eu não sabia o modelo do carro. E como é que a pessoa não... Olha só, Israel, como é que as pessoas... Ele vai falar que não é ele que estava lá, se a pessoa, ao mesmo momento que parou na porta da minha casa, começou a me ligar. E eu peguei o telefone, eu abaixei o telefone e a pessoa falou assim, não vai atender não, dente de cavalo? Atende. Aí eu peguei o telefone assim, olhei. Quando eu atendi, a pessoa falou assim... Estamos na porta da sua casa. Quando falou isso, ele jogou farol na minha cara. Você vai ficar como? Você vai correr. Eu não vou enfrentar uma pessoa com uma arma, não sei o que eles estavam na mão, que eu não posso afirmar, mas como é que eu vou enfrentar um montão de gente dentro do carro, sendo que eu estava ali sozinho, com uma Bíblia na mão, que eu tinha acabado de sair da minha igreja. Douglas, para a gente encerrar, depois que a gente começou a fazer essas denúncias, a Andréia e o pastor Flávio fizeram vários vídeos, diversas lives, dizendo que é tudo mentira, que nunca bebeu, por exemplo. Você viu ele bebendo já alguma vez? Milhões de vezes. Milhões de vezes. Ela também? Ela eu nunca vi, mas ele eu já vi. Ele, o Adriano, eu já cansei de ver eles bebendo e falou que era normal. Eu nunca vi. Eu sei que a Bíblia fala que se a gente beber um vinho, mas não se alcoolizar, não é pecado. Agora, você beber energético, essas coisas que já deixam você eletrônico, para mim isso daí já é uma bebida alcoólica. Você viu bebendo o quê? Energético só? Energético, Red Bull, aquela cerveja preta. Isso são bebidas, não são uma coisa de... O Denis falou que ele gosta de caipirinha. Você já viu ele tomando caipirinha? Olha, caipirinha eu nunca vi, porque assim, tinha momentos que ele não me levava para sair. Eu pouco saía para estufar, eu via mais o que acontecia dentro do ministério, entendeu? Por quê? O medo dele de eu estar e ver é eu expor ele, mas a maioria das coisas que eu vi, uma pessoa que me leva dentro de um ponto de prostituição. Eu não sei o porquê que ele fez isso, mas ele me levou num lugar onde as pessoas se prostituem. E eu falei para ele, para que o senhor trouxe a gente aqui? Não, para vocês verem a paisagem como é lindo. Quando a gente olha para o lado, 2 homens se pegando. E eu joguei isso na rede social. E ele falou que era mentira minha. Ele teve uma conversa comigo e falou para mim assim, uma vez eu passando por aqui de noite, encontrei um menino. Esse menino estava com a roupa suja e descalça, eu fui com a perninha dele, marquei com ele no outro dia,
E eu peguei e comprei um sapato para ele, que ele falou que tinha um sonho de ter um sapato. Eu achei estranho, uma pessoa ter sonho de ter um sapato. Aí ele comprou o sapato, foi até a casa do menino, começou a ajudar a mãe do menino em compras. Só que aquilo me estranhou porque ele falou assim, eu gosto de pessoas escuras. E quando o Leandro, que também era coisa lá da tenda, o Leandro do nada parou perto da gente e falou assim, porque as pessoas se deitar comigo não aguentam, porque eu sou muito avantajado. E todo mundo ficou parado olhando um para a cara do outro sem entender o porquê que ele falou aquilo. E depois o pastor virou e falou assim, tu acredita que não saiu da minha cabeça esse negócio que ele falou? Por que ele falou que o negócio dele é avantajado? É tipo assim, bateu aquela curiosidade. E uma pessoa que, como pastor, chegar e ficar você contar o seu testemunho do seu passado é uma coisa. Você se engrandecer daquilo que você já para mim, é um gostar. Você sentir falta daquilo que você viveu. Como eu falei até para Rafael Paralelo. Quando você volta um assunto que você viveu, para mim você sente saudade. Isso não é uma libertação. Entendeu? Quando eu e o pastor tivemos uma briga, que ele falou assim, tá com inveja dos meus peitos, Douglas? Eu falei assim, eu invejo do teu peito? Eu falei, não, meu peito hoje é masculino, pastor. Eu não tenho peito de hormônio igual o seu. Porque o Flávio ainda tem o peitinho dele de hormônio. Eu não tenho peito de hormônio. Eu não preciso botar cinta para mim ir pelos lugares para pregar. Entendeu? Então, antes da pessoa querer julgar, caluniar, a gente temos que se reparar, fazer um raio-x na gente, para depois a gente pegar e querer cuidar e pregar para uma pessoa. Entendeu? Eu dizia o seguinte, aí a Andréia e ele fizeram diversos vídeos e lives dizendo que é tudo mentira, que foi falado aqui. E provavelmente eles vão dizer também que tudo que você está falando é mentira, né? Não é verdade. E aí eu me pergunto, como é que a gente então consegue confirmar que tudo que você está falando é verdade? Porque os seguidores deles querem provas, né? Querem fatos. Como é que se justifica isso então? Os seguidores dele sabem que é real. Sabe por causa de que eles sabem que é real? Quando eu postei no meu canal o baile funk que teve dentro da igreja, todo mundo viu. Se eu não me engano, o André ainda tem esse vídeo. Todo mundo viu o pastor Flávio Amaral, só que ele não estava nesse dia, mas teve baile dentro da igreja. O Moab gravou. Teve aula de dança, funk, todo mundo vestido igual princesinha, teve bebidas alcoólicas. Quando foi isso? Foi lá na tenda, foi um mês antes de junho, em maio. Foi em maio do ano passado. Quem fez isso? Quem foi responsável por organizar isso? Quem organizou a festa foi a pastora Priscila Bezerra, o Alberto Bezerra, que era pastor, que queria discipular a gente de uma coisa que eles não viviam. E eu não aceitei, eu falei, eu não quero estudo de vocês, porque eu estava vendo o erro deles, como é que eu vou aceitar que uma pessoa que está pecando, errando, vai pregar para mim? Não, eu prefiro ficar lendo a minha Bíblia e aprendendo sozinho, entendeu? E rolou essas coisas dentro lá, e todo mundo que é seguidor dele sabe da verdade, porque todos os áudios que eu botei no meu canal, onde todos me seguiam, que ele derrubou 2 canal meu e me roubou um, que tem um canal meu com 4 mil inscritos que tá com ele, que eles trocaram a senha. Tá lá até hoje, que é Servo de Deus. Se você abrir lá, você vai ver. Apagaram todos os meus vídeos, apagaram tudo que tinha do LPD, apagaram tudo. E o vídeo, esse canal que eu tô falando com você, que tem todas as provas, é um canal privado. Por quê? Se eles souberem desse canal, eles vão derrubar e eu vou perder tudo que eu tenho ali. Entendeu? Sim. Então eu tenho todas as provas de tudo aquilo que eu falei. Eu só não sou igual o André, de pegar e ficar postando em rede social. Por quê? As provas têm que ser jogadas na hora da justiça. Porque ali eu tenho como me defender. A internet ela não vai me defender. Ela vai acreditar no que ele fala e vai me caluniar e me condenar. Entendeu? Então é essa parte onde meu resguardo. Eu deixo o vídeo guardado. Eu até te mandei 3. Para você ver mais ou menos o que é. Não sei se deu para você abrir, mas ali você vai ver as coisas que a Andréia falou, as coisas como eu estava nervoso dele atacando a minha família, a minha mãe, ele me xingando de aidético, entendeu? Isso mexeu muito comigo, porque
o mundo saber que você tem AIDS sem você ter, o mundo saber que você é ladrão sem você ser ladrão, isso machuca muito. E quando ele veio para a internet falar assim, eu perdoo o Douglas, e aquilo que eu falei lá, eu não falei para ele, eu falei para outros meninos que passaram aqui e roubaram. Então por que você foi na internet falar que eu roubei? Você entende? Para a gente finalizar, me diz uma coisa, diante de toda essa exposição que está acontecendo, finalmente as pessoas estão começando a saber, não, sempre só sabiam, né? Mas a dar mais ouvidos aos depoimentos de vocês. O que você espera, então, que aconteça com o LPD? Olha, Israel, eu não quero maldade para ninguém, não, sabe? Eu só quero a justiça de Deus, porque é como eu falei para minha mãe. Falei, mãe, quem bate, esquece. Quem esfaqueia, esquece. Nós que tá sangrando por dentro, nós sabemos o que a gente passou. E a pior coisa é você ter que fingir o que você não é para você não perder a sua vida e as pessoas não te perseguirem e você ficar igual o André hoje fica, pulando de galho em galho sem moradia, com medo das pessoas matar ele. Então eu preferi pedir o perdão, não foi um perdão mentiroso, mas como tá todo mundo me reatacando na internet pela mando dele de novo, então eu falei, chega, vou dar um ponto final, vou procurar uma pessoa, tô atrás de você já tem uns 3, 4 dias, ontem eu não dormi direito, eu falei, eu preciso botar isso pra fora, porque já estava me matando por dentro, sabe? E assim, são coisas que as pessoas precisam acreditar no que a gente fala. A gente não vai vir pra internet pra caluniar, inventar, sabendo que isso dá cadeia. E a gente sabe o processo que rola. Então a gente temos que saber o que a gente fala e a gente temos que saber provar aquilo que a gente fala. E eu tenho todas as provas, como ele falou que tem a dele, eu tenho todas as provas de tudo que eles fizeram comigo. E todas as calúnias que eles levantaram contra a minha vida. Entendeu, Jael? Por isso que eu perdi o meu medo de vir até você. Perfeito. Douglas, me deixa te agradecer por ter aceito essa entrevista para a gente conversar e ter aberto o coração aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua jornada. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe o canal e a sua vida. Amém. Tá bom? Tchau. Eu sou louco mesmo. Sou louco. Se eu fosse a Flor de Lis, eu não ia matar minha esposa, não, cara. Eu ia matar uma lista de YouTubes maldito e miserável. Se eu fosse a Flor de Lis. Você entendeu? O primeiro era o Gleison. O segundo era a Macuna, do Fuxico Gospel. E é um excelente trabalho, desmascara os falsos profetas. Quando ele não é nada, quem é ele para desmascarar alguém? Quem é? Um esquerdopata, igual o Silas fala. 21 horas eu quero massacrar esse homem na rede social. Todos os dias eu quero acabar com a bagagem do Osiel, até ele sentir na pele o que ele faz com as pessoas. E eles não respeitam ninguém. Paulo não respeita ninguém. O Fuxico Gospel não respeita ninguém. Eles não respeitam. Isso aí não é respeito. Dane-se família, dane-se mãe, sofrimento de família. Eles não respeitam ninguém. Eles são a escória do YouTube. Então quem são as vítimas do LPD?